O Igor Coronado, por exemplo, ele não completou os 7 jogos do Campeonato Brasileiro enfim, que limitariam o Coronado de atuar por qualquer outra equipe da Série A. Nos últimos 3 jogos, ele sequer entrou. Porque aí, sim, né, quando mesmo você entrando no decorrer da partida, você contabiliza ali aquela partida jogada. E aí, estourando o limite de 6, né, jogando 7 partidas, acabou. E o Coronado não chegou nesse limite ainda e não vem sendo utilizado pelo Dorival Júnior. E a não utilização dele contra o Grêmio, mediante tantos desfalques, ela ligou um sinalzinho de alerta no próprio Coronado, né? Do tipo assim, cara, ele já teve por si próprio responsabilidade por não jogar. Porque ele teve problemas físicos, ele não conseguiu se afirmar no time. Em vários momentos, quando ele teve oportunidade, acho até que ele foi bem em alguns, em outros nem tanto. Mas nunca foi lhe dada uma sequência tão grande, também isso é verdade. Agora, nesse momento em que mudou a comissão técnica, em que o Rodrigo Garro volta para o time, e que nesse último jogo, né, mesmo com tantos desfalques, o cara não entra, mesmo com o Dorival utilizando o Dieguinho, o Kaique como atacante e tal, e o Coronado não tem uma chancezinha sequer, com o Garro visivelmente cansado, eu acho que tá dando indícios de que ele não é, pelo menos, uma primeira opção, e pelo que ele joga e pelo investimento que é feito no Coronado, ele deveria ser uma das primeiras opções, ainda mais com tantos desfalques. E ele não vem sendo. E por uma série de fatores. Muitas vezes uma questão física que não deixa ele ter uma sequência, outras eu não sei se nos treinamentos ele não corresponde, não sei. E assim, como eu já disse para vocês em outros momentos, não é exclusividade do Dorival. Ele nunca teve sequência com nenhum treinador. Então alguma coisa acontece. E nesse momento a gente sabe que ele ainda assim é um cara valorizado. Especialmente porque ele tem muita qualidade técnica. Tem o mercado saudita que está sempre de olho para que ele possa voltar, e outras equipes brasileiras já demonstraram interesse. A questão é como o Corinthians vai recuperar esse dinheiro investido. Não é pouco que o Corinthians despendeu para ele e também acaba gastando por mês. O fato é, nesse momento em que ele não estourou o limite das 7 partidas, pode ser que ele se transfira sim para o mercado interno, mas aí vai ter que haver uma composição aí para ninguém sair perdendo demais, né? Porque o clube que vai pegar o Coronado também talvez não tenha o dinheiro para arcar com o seu custo aí, né? Que todo mundo sabe, dito pelo Rosalá Santoro, né? Na época diretor financeiro, de 2 milhões de reais. O custo total, né? Do que ele custa por mês. E aí? Bom, talvez você consiga minimizar isso pagando a metade, e já é muito, né? Você chega para um clube e fala assim, você paga 1 milhão, que eu pago outro 1 milhão, eu pago 1 milhão sem que ele jogue aqui, 1 milhão para ele jogar aí. É muito dinheiro. Então, assim, eu não sei como resolver isso, mas é fato que ele está cada vez perdendo mais espaço e que ele tem contrato até a metade de 2026, ou seja, ele está chegando perto aí, dá para dizer assim, do fim do seu contrato, e ainda não aconteceu. É outro jogador que pode ser negociado a qualquer momento. E agora vem a informação de Memphis Depay. Eu estou com a notícia aqui porque os jornais turcos eles colocaram o Memphis Depay na mira do Besiktas da Turquia. Simplesmente porque o Besiktas tem lá o centroavante italiano, o Ciro Immobile, que não ganha pouco, não. Ele foi contratado em julho de 2024 e que parece que ele quer sair. E o Besiktas também quer que ele saia. Diante disso, vários atacantes estão sendo especulados, entre eles Memphis Depay, que joga no Corinthians. O Immobile, ele ganha, segundo informações desses jornais, o Karakartal, também o Skorer e o Turki Gazetesi, que eu imagino que seja Gazeta Turca, né, uma coisa nesse sentido, citam a negociação e alguns dizem que o Besiktas já até teria formalizado essa proposta ao Corinthians, pelo menos o interesse no Memphis Depay. Deixa eu pegar o salário aqui. O Immobile, cara, ele ganha cerca de 6, pelo que eu vi, 6 milhões de euros por mês. Cara, é muita coisa. Será que é isso mesmo ou é por ano, hein? Bom, aqui está a informação de 6 milhões de euros por mês. É muito dinheiro. Então é um clube que pode pagar aquilo que o Memphis Depay ganha no Corinthians. Até o Samir Carvalho, do Portal UOL, aí, do Café do Setorista, deu informação de que o custo total dele é de 6 milhões de reais.
e que a patrocinadora não pagaria os 75% como o Augusto Melo dizia, né? Pagaria apenas 25%, ou seja, 1,5 milhão desse valor, e que aí o Corinthians teria um custo de 4 milhões. Eu não tenho essa informação é do Samir, mas de qualquer forma a gente sabe que o Memphis, dentro de uma composição que foi feita, ele ganha muito dinheiro. E, enfim, para você trazer um nome como esse, né, o Corinthians amarrou todas as pontas desse contrato com algumas regalias, né, uma casa que é absurda aqui, num condomínio de luxo em São Paulo, né, uma casa mobiliada, com motorista, com passagens aéreas quando ele precisasse, né, para a família, né, para a Holanda, vai e volta, aquela coisa toda, segurança. Então ele tem uma série de benefícios que geram custo para o clube. Gera um custo para o clube mensal e a patrocinadora ajuda a pagar esse custo até pela visibilidade que ele tem. É um grande jogador, ele tem os seus gatilhos, né, com as assistências, com o título paulista, ele correspondeu também dentro de campo. Se essa conta fecha ou não, aí é outro debate que a gente tem que ter. Eu acho que para você ter um jogador desse porte, você tem que fazer certos investimentos. O grande problema é a atual situação financeira do clube, né? É que talvez o Corinthians não pudesse dar esse salto. Agora, eu sempre falei aqui, o cara foi um responsável direto pelo título paulista, que era um título que o clube não tinha há 6 anos. 2019, no caso 4 anos, né? 17, 18, 19. 4 anos que não conquistava um campeonato paulista. Então, assim, você não mede de forma direta, muitas vezes, o benefício que isso te traz, em termos de venda de camisa, de associado, de frequência de público, de produtos licenciados, de visibilidade, de patrocínio. O fato do Corinthians não ter sido rebaixado ano passado tem muita interferência do Memphis, muita interferência. Tem do Garro, tem do Yuri, mas tem muito do Memphis. Então você fazer esses investimentos, eles também salvam o clube. Foi por conta disso que o Corinthians foi para a Libertadores. Mas caiu da Libertadores na pré, mas foi para a Sul-Americana. Caiu da Sul-Americana, mas tá aí, teve calendário, teve jogos. O Corinthians poderia não disputar nada se ele ficasse ali em 15º, só se salvando do rebaixamento. Mas não, ele teve uma sequência incrível, muito por conta do Memphis, e chegou até a Libertadores desse ano, garantindo inclusive vaga na Copa do Brasil. Então, assim, o Memphis, eu não posso dizer que ele se paga porque o Corinthians, porque ele custa muito. Agora, ele também tem o seu benefício. Eu acho que esse debate é longo, é extenso, mas se vem uma proposta, a pergunta que eu faço para vocês dá para vender? A questão pelo contrato do Memphis que foi revelado aí há pouco tempo, a multa rescisória para clubes do exterior é de 10 milhões de euros. Isso é um valor que qualquer clube médio da Europa pode pagar. E o detalhe, o Memphis embolsa 50% desse valor. 5 milhões de euros vai direto para o bolso do Memphis e o Corinthians pega só 5 milhões de euros. Isso é ruim? Mas repito, no momento que você faz o contrato, você tem algumas amarras em que você muitas vezes pode perder o negócio se você não ceder nesse sentido. Então, benefício o Corinthians talvez não tivesse se ele negociasse o Memphis agora por 5 milhões de euros, né? 10 milhões no total, 5 milhões para o clube. O que teria talvez é o alívio na folha salarial. O custo-benefício está um pouco complicado, então você reduz esse custo mensal que você está tendo com um grande jogador. Agora, você também não vai ter o benefício de ter o Memphis dentro de campo. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança. Dá para buscar um outro nome com valores parecidos no mercado? Um cara que está super adaptado já, que, né, se adaptou com a cidade, com o clube, com a torcida, que já tem bons números. Não sei, é algo a avaliar, mas obviamente quem vai decidir isso, está muito claro, né? É o próprio Memphis Depay. Enfim, mas é uma possibilidade, porque quando os jornais locais começam a colocar, né, do interesse do Besiktas, é claro que tem outros nomes, inclusive a notícia coloca outros jogadores na lista, jogador do Milan, jogador do Mônaco, tem vários jogadores especulados, mas entre eles está o Memphis Depay. E a gente sabe que entre os jogadores que podem deixar o clube nessa janela estão Yuri, Memphis, Garro, Bidon, Coronado, agora que eu citei, são alguns desses atletas que podem deixar o clube.